Seguinte, galera, falar um pouco do desastroso, para dizer o mínimo, jogo. Eu acho, o jogo acabou de acabar aqui, tá? Eu acho que a torcida do Flamengo talvez esteja culpando o Felipe Luiz. Eu não vou culpar o Felipe Luiz de jeito nenhum, sabe o quê? Vocês viram? Parece que os jogadores desaprenderam a jogar bola. Eu não entendi, foi nada que aconteceu hoje. Errando passe de 1 metro, 2 metros. Errando o passe. Ah, mas o gramado tá alto. Brincadeira, né? São jogadores profissionais, nunca jogaram no gramado alto? Tá de brincadeira. Eles sabem a diferença. O que eu vi hoje, cara, eu até entrei no SofaScore aqui pra ver o número de perda de posse de bola. Passes errados. Rapaz, eu nunca vi isso. Desse elenco aí, eu nunca vi isso. Esse foi disparado o jogo com mais erros individuais. Até o Danilo. Danilo tentou umas 2, 3 vezes entregar gol hoje. O Danilo. E é um dos melhores no passe e tudo mais. Rapaz, eu não vou culpar o Felipe Luiz, galera. Não vou. Não vou. Eu não vou porque para mim, totalmente erros individuais. Passes simples, errados. Eu chego a pensar que não eram os jogadores do Flamengo. Fizeram um clone ali, tá ligado? Clonaram. Só que esqueceram de clonar a habilidade com a bola. Aí deu nisso aí. Tem que fazer piada agora porque, né? Depois de um jogo como esse. Eu não culpo o Felipe Luiz. Lógico, você tem ali Léo Pereira entrando de titular. Eu deixaria o Léo Ortiz. Manteve o Léo Pereira e quase fez pênalti. Só que ele estava com a mão para trás, porque lá não é pênalti, né? O juiz voltou atrás. Mas para mim era Danilo e Léo Ortiz hoje, tranquilo, mas enfim. Foi com o Léo Pereira. Ayrton Lucas, mano. O Ayrton Lucas, ele tem um problema que me incomoda muito. Ele não é no jogo de hoje só, não. No jogo de hoje também aconteceu isso. Ele a palavra não é evitar e também não é destoar. Tem uma palavra para isso. Eu vou usar a palavra evitar. Ele toda hora evita dar o passe, sabe? O cara tá tipo a Arrascaeta hoje. O Arrascaeta tá na frente dele para receber a bola. Em vez de ele dar o passe rápido, ele evita. Não sei por quê. Aí o marcador do Arrascaeta chega no Arrascaeta. O que o Ayrton Lucas faz? Vira de costas e toca para trás. Tá dando até coceira, velho. Bom, vamos lá. Central Córdoba fora de casa. O Flamengo faz o gol, o Arrascaeta. Só que ele perdeu um gol que não pode perder também. Teve um gol no contra-ataque que ele tem que fazer. Mas, sinceramente, para mim ele só não foi o menos pior hoje porque o Rossi, para mim, foi o melhor do Flamengo. Salvou um gol no primeiro tempo. O Eric Pulgar errou um passe lá que, mano, os erros de passe de hoje, cara. Os caras desaprenderam a jogar. E não é erro de passe passe longo, sabe? Aquele passe difícil que vai para frente, passe de 10 metros, de 20 metros, não. É passe de 2 metros. O cara do lado. Eles erraram, meu parceiro. Ah, mas o gramado tá alto. Eles já jogaram em grama alta. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se comeram a feijoada. Se foi a viagem. Sei lá. Mas, cara, não parecia os jogadores do Flamengo. Não parecia. Chegou um momento no jogo que o Flamengo ele tinha errado tanto lance simples que eu comecei a achar normal. Aí o Eric Pulgar erra ali um passe de 2 metros. Eu nem ficava nervoso mais. Porque eu pensava, bom, é isso aí mesmo. Hoje vai ser isso aí mesmo. Chegou um momento que, depois do quarto, quinto erro básico, quarto, quinto erro,
Mano, eu já sabia que seria isso aí mesmo. Enfim, impressionante, cara. O número de erro hoje. Você pode aí talvez achar que o Felipe Luiz errou em alguma coisa. Provavelmente ele errou sim, como eu deixaria o Léo Ortiz titular, não deixaria o Léo Pereira. Mas eu não vou culpar o Felipe Luiz de jeito nenhum. Parece que os caras não sabiam o que fazer com a bola. Quer dizer, sabiam. Tentavam e erravam. Mano, bom, eu anotei algumas coisas. Eu vou falar só dos lances principais, tá? Porque, cara, que loucura. Que loucura. Mano, eu não tô acreditando. Não entra na minha cabeça o que aconteceu hoje. Porque são ótimos jogadores. Teve um lance no primeiro tempo que eu fiquei com uma raiva. Raiva do Pedro. Era um lance que ele dominou a bola. O passe ideal era o De La Cruz que estava do lado dele. Era dar o passe no De La Cruz, que o De La Cruz ia ter o campo aberto para criar a jogada. E ele cisma de virar o corpo e tentar um passe lá do outro lado. E ele cai no chão e perde a bola. Vou culpar o Felipe Luiz por causa disso? Eu não. Eu não. O Wesley subiu para o ataque alguma vez hoje? Aí pode ser o Felipe Luiz. Pode ser que ele tenha falado pro Wesley não subir tanto, o que é um erro. Ou será que ele não subiu porque não estava aguentando, algum problema? Que você tinha o Wesley e Ayrton Lucas, dois laterais ofensivos. Nenhum dos dois subiram, nenhum dos dois. Se fosse para deixar assim, coloca o Danilo na lateral, né? Danilo, coloca o Alexandre, estava no jogo hoje, nem sei se estava no banco. Coloca lá e recua. E coloca lá Léo Ortiz na zaga e Léo Pereira, pronto. Já que não é pro lateral não subir, então para que vai pro Wesley? Eu não sei se o Felipe Luiz pediu pro Wesley não subir ou se o Wesley não estava confiante para subir. Agora, você não ter confiança contra o Central Córdoba é um problema. Porque quando você for enfrentar um River Plate, aí você vai se cagar todo. Né? O Arrascaeta fez o gol, depois ele perdeu um gol que não pode perder. Principalmente o jogador do nível dele, sozinho com o goleiro. Ele mostrou aonde ele ia mandar a bola. Pro goleiro, o goleiro foi lá e pegou. Esse goleiro do Central Córdoba não é bom e o Flamengo não chuta de fora da área. E, mesmo que hoje tentasse chutar de fora da área, teve poucas oportunidades para isso. Poucas. Principalmente no segundo tempo. Segundo tempo, mano, foi um desastre. E o Central Córdoba recuou, tá? Depois que fez o gol, ele recuou. Porque se ele continua na pressão, faria gol. Viraria o jogo. Viraria o jogo. O Rossi salvou o Flamengo no primeiro tempo. Teve um lance que o Eric Pulgar perdeu a bola. Deu um passe ali na entrada da área. Deu um passe no pé do jogador do Central Córdoba. O jogador do Central Córdoba driblou, bateu forte. O Rossi pegou. Ali era gol. O Rossi salvou. Tá? E aí termina o primeiro tempo. O Flamengo errando muito, muito. É individual demais, demais, demais. Sai o Pedro, entra o Juninho. Eu acho que o Felipe Luiz ainda não conseguiu encaixar o Pedro nessa marcação-pressão do Flamengo. Não conseguiu. E eu não sei se o Pedro sentiu alguma coisa, provavelmente não. E eu entendo tirar o Pedro e colocar o Juninho. Eu entendo. Eu entendo porque o Pedro errou muito no primeiro tempo. Citei aquele lance lá para vocês. E o Juninho, ele tem a característica que o Felipe gosta, que é centroavante, atacante, né? Ele é mais um atacante que corre para fazer a marcação-pressão. Tanto é que nos primeiros 10 minutos ali do segundo tempo, o Juninho criou problemas para a defesa do Central Córdoba, só que aí depois acabou. Vamos lá. O gol do Central Córdoba aos 15 minutos, né? Gol de cabeça já no segundo tempo. Quem estava marcando o jogador, se não me engano, era Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas estava... A posição, se eu não me engano, era Danilo, Ayrton Lucas no meio e o Léo Pereira. Ou seja, a bola foi aonde talvez não, aonde com certeza era para estar o Danilo. Danilo fez a pior partida dele pelo Flamengo disparado. Mas aí o Ayrton Lucas perdeu de cabeça, gol, o Rossi quase pegou. Eu não considero falha, foi uma cabeçada muito a queima-roupa e ele ainda quase pega. Mano, reclamar do Rossi. Você viu o Rossi no final do jogo? No final do jogo, o juiz apitou e ele tava lá no gol conversando com ele mesmo, igual um maluco.
Ele estava conversando com ele mesmo. Com certeza ele estava se perguntando como é que esse time jogou tão mal. Ele deve estar falando isso. Como é que esse time jogou tão mal? Como é que não ganhamos hoje? E ele fazendo assim com a cabeça, ou não, assim, bebendo água. O Rossi tava igual eu no final do jogo. Falei, mano, o que aconteceu? Desaprenderam. Desaprenderam. Vamos lá. Pênalti pro Central Córdoba. Pra mim não é pênalti, não. Léo Pereira com a mão pra trás. Bate na mão dele sim, vai ter com a mão pra trás. Ué, eu vou ter que fazer o que agora? Vou ter que andar igual o pinguim, com a mão colada assim do lado um do outro? Não foi pênalti. O juiz deu, o VAR chamou. E realmente não foi pênalti. Tá bom? Na minha opinião. Né? Eu anotei mais algumas coisas aqui. Mas nada demais. Vou falar pra vocês que... Sei lá, eu não culpo o Felipe Luiz não, velho. Não. Hoje eu coloco na conta dos jogadores. Eu tô sem entender. Porque eles não são isso aí, cara. O jogador pode errar. O Danilo pode errar uma vez ou outra. Eric Pulgar pode errar uma vez ou outra. Só que chegou num ponto hoje que eu ficava apreensivo quando o Danilo tava com a bola dominada, quando o Eric Pulgar tava com a bola dominada, porque eu pensava, mano, vai errar a qualquer momento. Eu pensava isso no final do jogo agora. Pensava, cara, chuta essa bola pra frente pra evitar de você errar outro passe aí na defesa. E o Flamengo ia perder o jogo hoje se o Central Córdoba não fosse um time tão limitado. O Flamengo perdeu pro Central Córdoba no Maracanã e empatou 1 ponto contra o Central Córdoba. Eu tô curioso para ouvir a coletiva do Felipe Luiz para ver se talvez o Felipe Luiz chegue na coletiva e fale o seguinte: ah, os jogadores erraram tanto porque estavam todos com dor de barriga. Aí muda a minha análise. Porque, mano, só pra estar com alguma coisa mesmo pra errar tanto assim. Só pra estar com alguma coisa mesmo. Mas enfim, depois eu vou ver a coletiva do Felipe Luiz, ver o que ele tem pra falar. Não vi ainda, acabou o jogo agora. Tô curioso pra saber a explicação dele. Hoje não colocou o Michael, né? O Michael vinha mal, não colocou o Michael hoje. Geralmente o Michael entra, né? E o Michael sempre entrava mal. O Bruno Henrique hoje. Bruno Henrique ficou até o final, não jogou nada. Sei lá, velho. Enfim. É isso. É porque o jogo foi tão. Os jogadores foram tão mal que eu penso o seguinte, cara, qualquer um que entrasse ali no segundo tempo, viesse do banco, ia errar também. Tava todo mundo mal. Tava todo mundo mal. Vamos ver se no próximo jogo contra o Bahia eles, sei lá, a habilidade volta pro corpo deles que parece que tá fora, né? Parece que saiu a habilidade de futebol, tá voando aí pelo ar. Daqui a pouco volta pro corpo deles pra eles poderem jogar bola. Porque não reconheci ninguém. Se colocasse eu no meio-campo hoje, eu, titular do Flamengo no meio-campo, eu com 90 quilos, ia ter o mesmo desempenho. Hoje eu posso falar, no jogo de hoje eu posso falar. Se eu tivesse nesse meio-campo, eu faria a mesma coisa que eles fizeram. A mesma coisa. Errava a passe de 2 metros, pedia a bola, caía no chão. Eu não tenho dúvida. Eu faria exatamente isso aí. Isso aí que vocês viram hoje, sou eu jogando bola. Não consigo dar uma embaixadinha, fazer 3 embaixadinhas, não consigo. É isso. Parece que, cara, eu me vi em campo, falei, nossa, o amigo me contratou. Bola batendo na canela. E é isso, tá bom? O vídeo tá bom já. Teve cortes aí que eu até me perdi na análise no meio do caminho aqui. Vai ter vídeo sexta, gameplay de futebol. Vídeo pós-jogo sábado. Pós-jogo contra o Bahia. Vamos ver se eles aprendem a jogar bola. E domingo tem Barcelona e Real Madrid. Barcelona perdeu. Estou feliz. Vamos ver se essa derrota do Barcelona faz com que a confiança baixe e o Real Madrid vença. Que é o que eu torço para acontecer. E o Vasco hoje, hein? Não vou nem zoar o Vasco. Sou Flamengo, né? Não vou zoar o Vasco. Depois do que os jogadores do Flamengo jogaram hoje. Se esses jogadores do Flamengo enfrentassem o Porto Cabedelo, que foi o que o Vasco enfrentou, né? Se esses jogadores do Flamengo enfrentassem esse time jogando do jeito que jogou hoje, era mais de 4-1. Era mais de 4-1. Tá bom?
É nóis e até o próximo vídeo aí.